Então, depois do nosso exercício, agora nós vamos dar continuidade aqui à explicação sobre a aula, né? Sobre voltar para si mesmo. Nós estamos fazendo esse caminho de volta, né? Voltar para casa, voltar para si mesmo. E voltar para si mesmo requer de nós algumas iniciações, algumas tomadas de decisões, algumas escolhas. Então, requer de nós posturas internas. E essas posturas internas é o sentir, essas posturas internas os nossos pensamentos. Então, quando nós estamos angustiada, quando nós estamos irritada, ansiosa, depressiva, nós estamos com o nosso olhar para o outro, esperando algo do outro, desejando, almejando, com a expectativa no outro. Quando nós tiramos o olhar, e essa aula, ela é um convite para você tirar o olhar do outro e colocar esse olhar em você mesmo. Eu estou insatisfeita com algo, nunca é sobre o outro. Esquece o outro a partir de agora. Não existe o outro. O que você sente quando você olha para o outro, quando você pensa para o outro, é sobre você mesmo, é sobre as suas dores internas e não sobre o outro. O outro, muitas vezes, ele aciona gatilhos que já estão aí dentro de você, mas ele não é o motivo principal, vamos botar assim, né? Então, quando nós olhamos para a vida assim, nessa expectativa no outro, a vida nos retribui. Então, a forma como eu olho para a vida olha para mim. Então, como você tem olhado para a vida? Como você tem encarado a vida? Qual tem sido o seu olhar para a vida? A vida é difícil? É impossível ser feliz? Ah, quando eu acho que as coisas vai dar certo, acontece algo. É assim que você olha para a vida? Então é assim que a vida retribui você. Vai escrevendo aqui abaixo nessa aula, né? Quem está assistindo aí gravada, vai colocando, compartilha aqui a sua experiência que vai somar com a outra pessoa. Então, ela nenhuma experiência, nenhum acontecimento que nos envolve acontece por acaso. Esses acontecimentos, eles vêm porque existe dentro de nós um holograma dessa experiência que estamos vivendo agora. Então, a experiência que você está vivendo agora, que foi o exercício que eu apliquei aqui com a Daiane, dessa não sentimento, eu me coloco no lugar neutro. Para quê? Para que eu não sinta o incômodo que eu estou sentindo agora, porque, ao meu ver, é impossível lutar contra isso. E nós nos colocamos muitas vezes nesse lugar. Não, ignora a situação. Não, finge que não está vendo. Né? Nós nos colocamos nesse lugar. E esse, gente, vocês sabem que nessas aulas eu sempre trago um pouco da psicossomática, das leis biológicas. E aqui é onde nós treinamos o nosso cérebro para desenvolver um Alzheimer. Não sente nada, não lembre de nada. Fique na neutra. E não. O que é que nós precisamos fazer? O que vocês estão aprendendo aqui é sentir, sinta o desconforto, mas não fuja do desconforto, acolha o desconforto, olhe para o desconforto, fale com ele como se ele fosse uma pessoa, porque ele é você aí dentro de você. Ele é você gritando dentro de você. Então, quando você estiver experienciando alguma situação de desconforto, tire um momento para você em algum lugar, feche seus olhos, respira fundo e foque a sua atenção aqui e olhe para esse desconforto. O que que esse desconforto está falando com você? O que que esse desconforto te faz lembrar? Por quê? Ele é um holograma, ele é uma imagem de algo que já existe aí dentro de você. E veja a sua mente conduzir você àquilo.
E diga: desconforto, eu te vejo. Agora eu te percebo, eu te noto. E deixe a sua mente conduzir você a uma forma de encarar aquela situação de uma forma mais positiva. Te dá saídas que sejam boas, ok? Então, isso significa que dentro de nós, em níveis mais inconscientes, a gente cria tudo, tudo que acontece. Por quê? Porque isso é determinante. Se conhecer, se observar, se sentir, observar suas posturas internas, como que eu me sinto, como é, o que esse sentir quer me mostrar. Então, isso é determinante para que nós tenhamos uma vida mais saudável. E o que que acontece? O nosso ego, ele nos condiciona a buscar um lar fora. O tema dessa aula é a volta para si mesmo, é a volta para cá, para dentro. Tirar a expectativa do outro e vir para cá. Não, isso é meu, isso é responsabilidade minha. Não é responsabilidade da minha mãe, do meu pai, não é responsabilidade do meu parceiro, do meu amigo resolver isso. Isso é meu. Sou eu que resolvo. Então, o nosso ego, ele sempre vai nos condicionar a buscar um lar fora, a buscar esse amor, a buscar essa atenção, a buscar essa calma, essa paciência, esse bem-estar fora. Mas eu não posso encontrar um lá fora antes de construir e fazer a manutenção do meu lar interno. Não tem como. Primeiro eu construo e cuido do meu lar interno para que eu compartilhe desse meu lar interno, do que eu sou, do que eu me tornei com outra pessoa. Por isso é tão importante praticar o autoconhecimento, porque não tem como você praticar, colocar nada disso em prática sem ter o autoconhecimento. Então, porque você, muitas das vezes, sem praticar o autoconhecimento, você até sonha em ter uma família, mas você não sabe, quando você conquista, você não sabe lidar com os desafios que ela te traz. Você não consegue ser grata por ela, porque aquele momento que você está tendo é um momento de desconforto. Você não sabe lidar com o desconforto. A maioria das pessoas aprenderam a fugir do desconforto. E como foi que isso aconteceu? Quando se é criança, a criança está lá tendo um momento de irritação. Vou trazer um exemplo. A criança está lá no ambiente familiar, ela perde a sandália. Quando ela perde a sandália, é um momento que fugiu do controle. Aí os pais, os responsáveis, gritam com ela e diz: se você não encontrar essa sandália, você vai apanhar. Então, quando algo dá errado, eu sou punido. E fica essa programação na cabeça da criança. E aí crescemos e vamos para a vida adulta entendendo que quando algo sai do nosso controle, nós seremos severamente punidos por isso. Então, a nossa mente nos coloca no modo luta ou fuga. Ou eu fujo dessa situação, ou eu luto para me proteger. Mas nunca de calma, filho. Você só perdeu a sandália. Vamos lá procurar. Ela está em algum lugar. Calma. Olha só a diferença, gente. Traz para cá. Vamos lá. A mamãe, o papai, a vovó vai ajudar você a procurar. Vai ficar tudo bem. Você vai encontrar. Essa semana, minha filha Mariane, ela tem um canal no YouTube. E essa semana ela amanheceu, ela gravou um vídeo, postou ali finalzinho do dia, acordou, foi abrir, cadê? Não estava mais lá, tinha sumido tudo. E aí meu filho foi tentar entender o que estava acontecendo, e aí disse que ela tinha sido punida por algo, porque ela tinha postado um vídeo com a música que tinha direito autorais. E aí ela, 9 anos, não sabia, né? Pegou ali a música e tal. Foi punida por isso e a conta foi bloqueada. E aí ela passou a semana
com esse problema. E aí ela começou a ficar um pouco angustiada. Poxa, mãe, eu já tinha tanto inscritos, já tá. Eu falei, filha, olhei para ela, eu disse, filha, se acalme. Nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para resolver. No final de semana, seu pai tem tempo, ele vai olhar e ele vai conseguir resolver. Se de tudo ele não conseguir resolver, nós vamos gravar outros vídeos. Se precisar, eu gravo junto com você. Nós estamos junto com você. Mas não precisa se preocupar, que de um jeito ou de outro vai dar certo. Ela se acalmou, ela ficou mais tranquila, ela poderia adoecer, mas ela não adoeceu. Aí, quando foi no sábado à noite, o pai dela chegou do trabalho e foi olhar e conseguiu resolver tudo. E aí ela ficou tão feliz, né? E eu olhando aquele movimento acontecendo, eu falei, nossa, Senhor, muito obrigada por isso. Então, esse é o nosso papel como pais de filhos pequenos. Ensiná-los a passar por situações desconfortantes. Em outro momento também, nessa semana, eu fui buscar ela na escola e ela estava com uma situação muito agoniada, muito irritada. Gente, eu tinha atendido a tarde inteira, eu estava cansada e eu estava com fome. E aí eu já cheguei, achei ela irritada e eu quis ficar irritada junto e eu respirei fundo. Eu disse, filha, agora eu não consigo ser a mãe que você está precisando que eu seja. Mas quando chegar em casa, eu vou trocar de roupa, eu vou comer alguma coisa, eu vou sentar com você e nós vamos resolver isso. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu também fui sincera com ela, dizendo para ela que naquele momento eu não tinha condição de estar bem para ser a mãe que ela precisava. E ok, e ela ficou ali no carro sentadinha e as lágrimas já estavam descendo e eu respirando fundo, querendo me forçar a conversar logo com ela, mas eu sabia que eu não ia aguentar muito tempo, eu ia me estressar. Porque a mente entra no desconforto, entra naquela angústia, naquela agonia, naquela irritação. Você tem que trazer para cá, respirar fundo, consciente do que você quer mudar, de que você quer sair daquele estado de angústia e se acalmar, olhar para cá, para essa angústia. A angústia, a agonia, a irritação que eu estava sentindo, eu estava com fome e eu estava cansada. Então, depois que eu comesse, eu ia me acalmar, eu ia estar bem para lidar com a agonia, a angústia que ela estava sentindo ali como mãe, amparar ela, conseguir orientar ela, trazer uma solução ali para ela, para que ela colocasse em prática na escola, né? Então, nós precisamos fazer isso. Em meio a situações desagradáveis, o que que nós temos que fazer? Voltar para cá, voltar para dentro de si, voltar para nossa casa. Mas normalmente nós queremos o quê? Nós procuramos alguém para nos abraçar, alguém para conversar. Não que seja errado, gente, mas isso não deve acontecer o tempo todo, tá bom? Ok? Então, muitas das vezes, o que é que acontece? Nós criamos a realidade, que são realidades tóxicas, que nos paralisam, que nos adoece e que nos mantém na ilusão de que você tem o que na verdade você não tem. Aqui eu entro na situação de quem está em relacionamentos que já findou, com amizades, com relacionamentos amorosos que já passou. Mas a pessoa insiste em estar naquela realidade porque não sabe viver sem aquela pessoa. Insiste em se manter ali porque não sabe olhar para si. E às vezes você se mantém conectada a uma pessoa que já se foi da sua vida, que ela já te deu todos os sinais que ela não te quer, que ela não está disponível para você, mas você insiste ali. E aí todos nós entramos e saímos da vida um dos outros. E quando é para deixar ir, nós não aceitamos. E a vida nos dá vários tipos de sinais de que é hora de se despedir, porque o novo precisa vir. Só que quando você ouve, percebe, vê esses sinais, você rejeita, porque você viveu algo bom com aquela pessoa em algum momento. E você está presa aquele algo bom, naquele momento que aconteceu. Às vezes a pessoa já até faleceu, mas você insiste ali. Catiane, mas era uma pessoa que eu amava sim.
sempre vai fazer parte da sua história, mas fazer parte da sua história não quer dizer que precisa fazer parte da sua vida. Você precisa ser grato a essa pessoa pelo tempo que ela esteve com você, por tudo que você aprendeu, por tudo que você viveu com ela, mas você precisa olhar para si. Qual a sua necessidade agora? A minha necessidade é de tocar a minha vida, é de continuar vivendo, é de continuar se desenvolvendo. Então, eu preciso fazer novas conexões. Se você não deixar o velho ir, o novo não vai vir. Porque você está indisponível para o novo. Você está iludida com aquela realidade que um dia existiu, mas que não existe mais. E aqui é onde está a dificuldade de mulheres de sair de relacionamentos onde aquela pessoa foi infiel, onde aquela pessoa mostrou de todas as formas que não queria mais estar com você. E você insiste, porque teve momentos bons e você fica presa ali, com a sua mente, naqueles momentos bons. E olha só, nada é nosso para sempre. Tudo que nós temos é emprestado, é um presente de Deus. Até as pessoas ruins. É um presente de Deus para nós. É um mensageiro, está querendo nos trazer algo, nos mostrar algo. E nós recebemos esses presentes porque merecemos. Mesmo os presentes que, vamos botar, bom e ruim, que a gente julga como bom e como ruim, mas nós merecemos. É para o nosso crescimento, é um crescimento espiritual. E não se separa o espiritual do mental e do físico. Por quê? O espiritual é a energia. E o que é energia, se não o que nós pensamos e o que nós sentimos? E se manifesta com as nossas ações. Então, até essas pessoas que te fez se sentir mal, porque maltratou você de alguma forma, eles são mensageiros, eles são pessoas que despertou em você, muitas de vocês, despertou em você a busca pelo autoconhecimento. E agora você está se desenvolvendo, agora você está mudando a história da sua geração. Porque uma pessoa que ele começa a emergir no autoconhecimento, ele começa a se conhecer, ele começa a conhecer a história da sua família, a história da sua parentela, e quando começa a colocar aquilo em prática, começa a mudar de vida. Nós somos filhos de avós, de pais que tinham que aguentar tudo calado, que resolvia tudo na porrada, mas que falar, olhar para o seu sentir não podia. Não podia, não tinha tempo para isso, nem tinha conhecimento para isso. Essa semana eu postei um vídeo nos stories, se eu não me engano, na sexta, e uma cliente minha foi no meu PV e perguntou: por que que os nossos pais não fizeram terapia para evitar tudo isso nas nossas vidas? E eu respondi ela com a seguinte frase, o seguinte exemplo, né? Eu paro, penso, né, e me vem ali a resposta. Deixa o Senhor me conduzir na resposta. A intuição vinha, a resposta vinha de dentro para fora. E a resposta que me veio foi: eu lembrei que o meu bisavô, ele não teve energia, ele faleceu e a energia não chegou na casa dele. Mas anos depois dele morrer, a energia chegou. Então, a energia chegou para o meu avô aos 60 e poucos anos. O meu bisavô morreu sem conhecer, sem a energia estar na casa dele, energia elétrica. Já o meu avô aos 60 e poucos anos. Para mim, eu morava na roça até os meus 10 para 11 anos. Então, eu saí da roça dos 10 para os 11 anos. Quando eu saí lá, não tinha energia. Então, eu conheci a energia, eu morei numa casa com energia elétrica dos 10 para os 11 anos. Os meus filhos já nasceram numa casa com energia elétrica. Então, a vida, ela é uma evolução. O que nós temos hoje, os nossos avós, os nossos pais, os nossos bisavós, tataravós, contribuíram de alguma forma para que isso chegasse na nossa vida, as coisas boas e as coisas ruins. Então, eu conheci a terapia.
Os meus filhos, eu conheci a terapia aos 30 anos. Os meus filhos conheceram a terapia, a Mari aos 5, o Mateus aos 11, né? Então, olha a diferença. Nós somos a geração que construímos um alicerce para o outro. Em algum momento isso chega até nós. Então, a terapia não chegou lá para os pais dela, mas chegou para ela. E quando os filhos dela nascer, a terapia já vai estar ali. Já vai estar ali. Então, nós queremos muito olhar para trás e buscar corrigir o que ficou lá atrás. Não, é daqui para frente. Eu olho para o que aconteceu lá atrás, eu acolho tudo isso e eu vou resolvendo isso que está aqui dentro de mim. Então, se o que está dentro de você, que você recebeu lá de trás, é a raiva, é o rancor, é a tristeza, é o vitimismo, é hora de deixar ir. É hora de parar, olhar para isso. Deixar ir, sem culpar ninguém. Quando nós olhamos e ficamos culpando, foi porque minha mãe fez isso, foi porque meu pai fez isso, não vai resolver. A vida de adulto, ela é cheia de renúncia. E se você ficar carregando tudo isso, você vai estar abortando o novo, vai estar se abortando. Tem coisas que os nossos pais conseguiram fazer, tem coisas que é nós. Eles falharam, sim, e nós também vamos falhar. Só que em áreas diferentes, situações diferentes, em porções diferentes. Então é hora de você se despedir do vitimismo. É hora de você se despedir do controle, da insegurança, da traição, da rejeição, da mulher sofredora que existe aí dentro de você, da menina birrenta. Porque tudo que eu consigo enxergar dentro de mim e aceitar, eu tenho o poder de mudar. Então, se eu enxergo a dor, se eu enxergo a rejeição, se eu enxergo a dor da traição e eu olho para ela e eu consigo aceitar, eu sou birrenta. Eu fico me sentindo rejeitada por nada, só porque aquela pessoa não falou comigo. Eu me sinto coitadinha porque eu sofri demais lá na infância, eu tenho dor de mim mesma. Se você aceita isso, vê, aceita, olha para isso, você pode mudar. Não, eu sou isso mesmo. Teve um momento na minha vida, ano passado, em que eu percebi que eu era vitimista, que eu era uma pessoa que me sentia vítima. Olha, aqui, na situação que aconteceu, da gravação, meu esposo já estava se arrumando para ir para o trabalho, não podia me ajudar. E aí, qual foi a minha atitude? Amor, deu errado, me ajuda aqui. Ele nega, não posso, estou saindo. Aquela Catiane de um ano atrás ia ficar chateada com ele, ia estar gravando essa aula com um negócio engasgado na garganta, porque ele não me ajudou, ele não me priorizou. Não, quando ele pôde, ele me ajudou. Agora é responsabilidade minha corrigir isso aqui. Então, isso nem me abalou. Foi super tranquilo. Eu resolvi com calma. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu estou gravando algo ao vivo. Muitas coisas podem acontecer. A energia pode cair, a conexão pode cair, a gravação. Então, eu estou consciente do que eu estou fazendo. Você está consciente do que você está fazendo? Você está escolhendo casar, você está escolhendo ter um trabalho, você está escolhendo fazer parte de uma família diferente, você está escolhendo ter filhos. Junto com cada escolha que nós fazemos, vem desafios. E se você não tiver equilíbrio para enfrentar, para estar diante desses desafios, você nunca vai desenvolver algo. Porque a nossa vida não é uma linha reta. Então, aquilo que eu não aceito e que eu quero me livrar vai me tornar uma escrava, mas aquilo que eu olho e é isso, eu sou coitadinha mesmo, eu fico me colocando como coitadinha. Opa, para. Não, não, eu, eu não preciso disso. Só que antes de eu fazer isso, primeiro eu preciso olhar. Olha, eu me sinto, é verdade, olha isso.
Eu me sinto coitadinha, eu tenho dó de mim mesma. Nossa, é por isso que eu fico assim quando fulano fala assim, é por isso que eu fico assim quando isso acontece. Olha, primeiro eu aceito, e eu olho para isso. Ah, por que que eu sou assim? Que holograma tem dentro de mim? Que imagem, que cena, que acontecimentos tem dentro de mim que me faz estar reproduzindo isso hoje? Isso às vezes você consegue resolver só, às vezes não. Você precisa de um atendimento individual para entender, para se conhecer de forma mais profunda. E às vezes não, o seu inconsciente já traz ali. E aí você consegue, foi porque aconteceu isso e isso lá atrás. E ali você busca ressignificar, às vezes, igual eu falei, você consegue só, às vezes não, você precisa de ajuda. Tudo bem, eu sou terapeuta, eu sei usar as técnicas, eu sei aplicar as técnicas em mim, mas tem coisas que eu preciso de um outro profissional. E eu vou em busca desse outro profissional. Porque quanto mais eu resolvo, mais leve, mais alto eu vou, porque são sacos em cima de nós, né? Que nos impede de voar. Então, aquilo que eu aceito, eu consigo resolver, mas aquilo que eu olho e digo assim, eu não aceito isso. Tem uma frase que a gente diz isso, né? Principalmente quem é cristão, igual eu. Eu não aceito isso. Gente, isso foi uma crença, um hábito que a gente aprendeu. Mas isso não nos faz bem. Até a doença, a gente diz assim, eu não aceito essa doença. A gente aprendeu assim, tudo bem. Não, não existe um culpado. Mas a doença, ela é um mensageiro, você precisa parar e olhar para ela. Primeiro você olha, você compreende o que que ela está te falando e você resolve aquilo que ela está te mostrando. Quando você resolve, ela pode ir. É isso. Mas eu não aceito que meu marido me trate assim. O que que esse tratar desse seu marido está te falando, está te mostrando? Primeiro olha, porque se você rejeitar, isso vai te escravizar, vai ficar vindo, vindo e vindo. Então, nós temos a oportunidade todos os dias de construir a vida que nós queremos. Só que a vida na matéria, ela não é construída da noite para o dia. Ela precisa ser trabalhada com paciência. E é o que? Trabalhar a minha postura interna para que eu possa ter uma vida mais ampla e mais próspera. Quando eu trabalho a minha postura interna, eu consigo ter uma postura externa, um posicionamento que me traz prosperidade, que me faz prosperar. Não, eu estou me sentindo ameaçada. Não, eu não concordo com isso. Eu me isolo, eu fico com a cara fechada. Eu não estou buscando formas de lidar com aquela situação aonde me traga bons resultados. E aqui eu trago para a convivência com outras pessoas. Você replica na convivência com a sua família, no seu ambiente de trabalho, aquilo que você está se sentindo aí dentro. É, mais uma vez, Mari, né? Vou trazer aqui a Mari. Início de ano, muitas crianças, vocês que são mães, que estão me ouvindo, muitas crianças têm muitos desafios nas escolas. Gente, converse com seus filhos. Eu gosto de buscar é, meus filhos sozinho. Meu esposo busca Mateus e eu busco Mariane. Então, ali a gente tem um momento de conversa com eles. Como que foi? Gente, é a hora que eles mais desabafam. É a hora que eles mais conversam, eles contam tudo. E ali você tem a oportunidade de saber o que está acontecendo com seus filhos e de ajudá-los a resolver isso. Então, início de ano, as crianças têm muita dificuldade de lidar com as mudanças, né? E Mariane, ela carrega a dor da rejeição. Nunca rejeitei ela, mas por situações que aconteceu na gestação, ela carrega a dor da rejeição. E, e eu tenho ajudado ela a lidar com isso, não se sentir rejeitada em tudo. Mas ela se sentiu assim na escola, turma nova, né, pessoas novas, e ela é aquela que é popular. E por ela estar enfrentando algumas situações, ela começou a se sentir rejeitada. E aí, o que que aconteceu? Ela disse: mãe, ficou coleguinhas de dois em dois e eu fiquei lá, sozinha. Falei: filha,
por causa de elas, ninguém quis ficar comigo, eu sou tão ruim assim. E aí eu fui conversar com ela, falei, filha, você se sente ruim? Sim, me sinto. Eu falei, o que que aconteceu que fez você se sentir ruim? Ah, essa história, eles não quiseram escolher, cada um escolheu um parceiro e eu fiquei lá sozinha. Eu falei, filha, talvez você não seja tão boa naquela matéria para que os coleguinhas não escolhessem você logo de primeira. Isso significa que você pode, e se você quiser, melhorar. Se não, tudo bem. Se aceite assim. Outra situação. Talvez só foi coincidência e você fez com que esse acontecimento deixasse você se sentir rejeitada. Mas olha uma forma melhor de você resolver isso. De você se sentir encaixada naquele ambiente, se aceitar de tal forma que quando isso acontecesse, você poderia dizer assim: ah, professor, não tem problema, eu quero ir para o grupinho tal, a gente fica de três, não tem nenhum problema. E você encarar aquilo com diversão. É um outro olhar, né? E aí ela olhou, ela disse assim, mamãe, quando você falou aquilo, eu achei aqueles muito chato. Mas quando foi no outro dia, teve um outro acontecimento e ela colocou aquilo em prática. Ela disse, mãe, foi tão leve, realmente não era nada daquilo que eu pensava, né? Então, os desafios, eles vão chegar para nós. Então, como que você se sente pela uma fala do seu esposo, pela uma fala da sua sogra, da sua cunhada, do seu chefe? Às vezes não é nada daquilo que você pensa, às vezes é uma reprodução daquela dor que está lá dentro de você ter medo de perder. Gente, o abandono, a dor do abandono, você que carrega a ferida do abandono e já sabe, a ferida do abandono, ela vai te deixar com muito medo de perder. Então, você traz um autocontrole com aquela pessoa que você ama, às vezes filho, marido, amigo, você vai sufocar, não aceita dividir, às vezes, nem com a família daquela pessoa. E com os amigos, pais que prende os filhos ali, não aceita de compartilhar o filho com os amigos do filho, o marido com a família dele. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Primeiro, é eu. Então, se eu tenho medo de ser abandonada porque eu mesmo me abandono, eu vou ficar tendo que estar no controle do outro o tempo todo para não perder isso. Essa atitude vai fazer você perder. Essa atitude vai fazer você perder. Aí, quando você perde, você fica com raiva do marido, fica com raiva do filho, fica com raiva da pessoa. Você sufocou a pessoa. Colocou uma conta nas costas dela que ela não pode te pagar. Então, entender suas dores, entender crenças limitantes que me levou a essa experiência, que está te levando a essas experiências, que dores que você carrega do seu transgeracional, das pessoas que vieram antes de você. Estamos falando aqui para mulheres. Então, olhar as dores das mulheres da sua geração. Que dores são essas? E trabalhar elas para que você possa conquistar o que você precisa conquistar nessas experiências. Cada experiência é um momento de conquista, é uma oportunidade de conquista. E existe os mestres da capa branca e os mestres da capa preta. Que é isso, Catiane? Mestre da capa preta, que negócio é esse? Esse negócio é do diabo. Não, gente, vamos deixar o diabo fora desse negócio. Na nossa vida existem os mestres da capa branca e nós amamos os mestres da capa branca e odiamos os mestres da capa preta, porém, são esses mestres da capa preta que nos desafiam a voltar para nós mesmos. A mulher que teve um relacionamento abusivo, ali ela teve um mestre da capa preta, que fez com que os acontecimentos que aquela pessoa fez você experienciar, fez você olhar para dentro de você, fez você ver a dor que você carregava. Então, sabe, a dor que aquela pessoa, aquela determinada pessoa fez, você viver, ou ela mostrou para você, ele foi um mensageiro para você voltar para dentro de você. Então, a gente olha e diz, ah, foi fulano que foi malvado. Não. Se aquela pessoa fez você viver aquela dor, ele só foi um mestre da capa preta, ele foi um mensageiro que te mostrou que ali tinha um problema.
E é muito comum, como eu atendo muito e eu escolhi a área de relacionamentos, porque é a área em que as pessoas mais entendem que precisa buscar ajuda. É, como eu escolhi essa área de relacionamento, é muito comum as pessoas, Catiane, ele me trata assim, assim, mas qual a postura que você está tendo em relação à vida que está te levando a se conectar com aquela pessoa e viver aquela experiência? Porque o outro vai te dar mais de si mesma. É só isso. Então, como você olha para as experiências que acontecem na sua vida, ela é determinante para quê? Para que você atravesse as tempestades. Que as tempestades sempre vão existir dentro de nós. Qual a forma que você olha para os acontecimentos que têm acontecido na sua vida? Catiane, eu olho como eu olho para os acontecimentos com muita dó de mim mesma, com muita raiva do outro. Como que você interpreta os acontecimentos à sua volta? Cada acontecimento que está diante de você é um momento de você ser promovida, é um momento de você crescer. Naquelas pessoas que estão ali envolvidas a esse acontecimento, existe uma mensagem e precisa ser interpretada para que você evolua. Teve uma situação comigo ano passado, foi ano retrasado, não me lembro bem, aonde eu sofri uma perseguição por um grupo de profissionais dessa área e eu fiquei com medo na hora, eu quis me encolher e eu falei, não, não vou ficar quietinha, me encolhida aqui, porque eu tô chamando a atenção. Só que aí eu fui, busquei informação profissional, conversei com a cliente minha advogada, ela me deu as instruções, eu olhei e vi que eu não estava errada em nada. Aí eu olhei e falei, bem, então, para que isso está acontecendo? Não é o porquê, para que isso está acontecendo? Aí eu olhei e falei, bem, isso aqui só pode acontecer duas coisas. Ou eu me encolho e fico aqui no modo fuga, ou eu uso isso como um degrau para me crescer, porque se isso está acontecendo, eu estou no mesmo andar. Quem é minha cliente sabe que eu uso essa, essa metáfora, né? O prédio, o andar. Então, eu estou no mesmo andar que essas pessoas. Ou eu continuo aqui nesse mesmo andar, me sentindo incapaz, me sentindo insegura, onde eu tenho que perseguir o trabalho do outro para mim me promover, para me dizer que eu sou boa, que eu faço alguma coisa, ou eu evoluo. Foi quando eu optei em interpretar aquela situação como um momento para mim crescer. E eu cresci, eu arrochei, eu disse, agora que eu faço live, agora que eu gravo vídeo mesmo, agora é que eu vou aparecer, agora é que as pessoas vão me conhecer. E ali eu cresci, eu evoluí. E aquela perseguição simplesmente sanou. Então, eu não fiquei chateada com elas, eu entendi, a pessoa não persegue o trabalho do outro se ele está se sentindo bem realizado. Elas estavam se sentindo insegura. Eu não vou captar e receber a insegurança delas. Não. Quando eu olho para mim, eu consigo ver o que eu tenho que fazer e eu faço. Porque eu foco em mim. Então, foca em você. Se você focar no outro, você vai pegar a dor do outro, você vai imergir naquela dor do outro junto com a sua, e você não vai conseguir sair dali. Então, às vezes, você tem uma mãe que tem um comportamento que te machuca, que te faz mal, e você insiste em continuar do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos. Se você continua com os mesmos pensamentos, você vai continuar com o mesmo sentimento, com o mesmo comportamento, que você vai ter o mesmo resultado. E você não entende a mensagem que está sendo dada a você através daquele acontecimento, através do comportamento dela. E você fica ali resistindo. Eu tenho que ficar aqui porque eu sou filha e eu tenho que continuar, eu tenho que continuar porque eu quero que a minha mãe me ame, eu quero que a minha mãe me veja, eu quero que a minha mãe me dê atenção, eu quero que ela mude o comportamento dela comigo, eu quero que ela me trate assim assado.
Você fica ali se autodestruindo e lutando por uma aceitação que nunca vai vir. Porque sua mãe não consegue te amar do jeito que você está esperando. Mas você pode se amar do jeito que você quer. Não é mais responsabilidade da sua mãe. Agora é responsabilidade sua. É uma expectativa infantil que a gente fica ali suprindo, lutando por ela. Grava, escreve isso aí. Tudo aquilo que eu espero no outro é responsabilidade minha tornar aquilo real e nunca do outro. Se você fica esperando do outro a liberação para você ir para a vida, não, eu só vou sair daqui quando a minha mãe me der atenção, quando a minha mãe me amar. Aí a vida vai passando, você fica ali parada, vivendo a vida da sua mãe. Por quê? Se fizer um exercício, botar aqui um bonequinho que representa você e um outro que representa a vida da sua mãe, você está olhando para a vida da sua mãe, você está olhando para a vida dela, esquecendo a sua. Se você está cuidando da vida da sua mãe, quem está cuidando da sua? Se você está cuidando da vida do vizinho, quem está cuidando da sua? Que foi o que aconteceu comigo com aquelas profissionais. Elas estavam cuidando da minha vida. Quem era que estava cuidando da vida delas? E elas estavam lá estagnadas na vida profissional delas, apenas com diploma. E diploma não garante nada para ninguém. Para você ser um bom profissional, você tem que ter capacitação, você tem que ter disposição e você tem que ter permissão. Permissão de quem, Catiane? De você mesmo, porque Deus ele já te deu total. Mas as crenças que você carrega te impede. Ah, eu quero ter um bom casamento, mas não consigo. Você tem que ter capacitação, você tem que ter disposição e permissão. E às vezes você não tem. Porque você está gastando a sua vida olhando para a vida do outro. Não está olhando para a sua. Mas é isso aí. Então, amar o que está dentro de você, seja bonito ou seja feio, amar a dor, amar a rejeição, amar o abandono, amar a irritação, é olhar, acolher e soltar. Olhar para o abandono, foi o exercício aqui do início dessa aula. Olhar para aquele, não sinto nada, estou neutra. Estar neutra me coloca em um lugar de proteção, onde eu estou me protegendo de um desconforto. Não, eu não sinto nada. Não, eu não lembro de nada. Está no modo proteção, estou no modo neutro, eu não quero olhar para isso, eu não quero sentir isso. E quando penso que não está com problema nas vistas, você está com perca de memória, porque você está todo dia dando esse comando para o seu cérebro. E aí o seu corpo é extremamente obediente. Aí tá acontecendo coisas ali na sua frente, você olha e diz, eu não quero ver isso. Eu não quero ver isso. Aí você vai, isso com o sentimento, seus olhos vão sendo afetados. Não, eu tô vendo isso. Isso causa em mim um desconforto. O que é que esse desconforto está me falando? Que holograma tem dentro de mim que essa situação está reproduzindo? Essa é a forma correta de olhar. Eu, mês passado, não, início desse mês, eu comecei a ficar com as minhas vistas embaçadas. Gente, essa agora eu vou ter que entrar no óculos. E eu estava tão envolvida com muita coisa que eu não parei para pensar. E aí eu falei, não, vou ter que marcar um exame de vista e agora eu vou ter que ir pro óculos. Aí quando foi um dia lá na clínica, uma pessoa deixou de ir para um atendimento e eu fiquei um atendimento só. E aí eu tava aqui tentando ler umas coisas e eu tava sentindo aquele incômodo nas vistas. Aí eu olhei e falei, vou marcar o exame logo. Aí eu, marcar o exame? E eu, oxente, mas o que é que esse problema nas minhas vistas tá querendo me dizer? Eu lembrei. Aí eu olhei, eu parei, fechei meus olhos, respirei fundo. Aí eu pensei, que situação está acontecendo comigo que eu estou ignorando, que eu não quero ver. Aí eu, pã, achei. Falei, ah, situação nojenta, eu não estou gostando nem um pouco disso. Isso está me irritando, está me deixando com raiva. Como é que a pessoa faz isso? E aí comecei,
E eu olhei para aquilo, eu falei, mas essa é a minha realidade. Eu escolhi essa pessoa. Não tem nada a ver com o meu casamento, é uma situação de sociedade. E eu olhei, eu falei, eu escolhi essa pessoa. Eu estava com tanta pressa de fazer isso que eu não prestei atenção nos detalhes. Eu fiz uma escolha ruim. E agora eu preciso encarar essa situação. Eu preciso aceitar. E eu preciso esperar. Que a solução era esperar. Mas olha, primeiro aceitando. E aí as minhas vistas, passados os dias, foi voltando ao normal. Entende, gente? Por isso a importância de vocês fazerem isso, tá bom? Então, é encontrar um lugar dentro de vocês, encontrar um lugar para a dor, encontrar um lugar para o que é feio, encontrar um lugar dentro de vocês para o pai, para a mãe de vocês, onde vocês aceitam. Ah, mamãe não me amou o suficiente. Não. A sua mãe amou você do jeito dela. Talvez no mínimo, te dando a vida e mais nada. Eu julgava muito a minha mãe por ela ter dado meus irmãos. E eu passei uma boa parte da minha vida, da minha infância, julgando a minha mãe. Eu tinha muita raiva disso. E quando eu pude, já adulta, conversar com a minha mãe sobre isso, porque ela fugia dessa conversa, eu dizia para ela como que pode uma mãe dar aos filhos. Eu ficava com muita raiva daquilo. E quando eu pude ver a minha mãe diante de um dos meus irmãos que a gente encontrou, eu vi ela conversando com ele, ela pedindo desculpa para ele, ela contando como foi difícil para ela no hospital entregar o filho dela. Eu olhei, eu falei, caramba, eu nunca tinha visto esse lado da minha mãe, nunca tinha visto essa dor dentro dela. E aí eu nunca tinha olhado para a história dessa forma. E aí eu vi que ali o amor dela foi a forma dela amar, foi em dar meu irmão para que ele tivesse uma vida melhor. A esperança dela era que ele tivesse uma vida melhor do que eu e meus irmãos, que não tinha sido dado, tinha sido criado com os avós, tinha sido criado de alguma forma ali na espera dela. Então a gente olha para os acontecimentos à nossa volta e a gente julga como algo feio, como algo ruim, mas em tudo tem um lado bom. Em tudo tem um lado que dá para aceitar, dá para resolver aquilo dentro de você. Então, o primeiro passo para uma pessoa ter evolução é ter e ter sucesso é tomar a ansiedade, tomar a tristeza, tomar a irritação. Isso é sempre voltar. Voltar para si, voltar para dentro de mim. Então, teve uma história de um acontecimento essa semana, não, semana passada, em que essa minha cliente, ela já estava mais de mês sem conseguir comer, emagrecendo, emagrecendo. Comia um pouquinho ali à força, tomando coquetel de vitamina para não morrer. E ela tinha terminado um relacionamento por situações de traição. E quando eu fui fazer um processo de análise dela, eu identifiquei ali que ela estava com anorexia nervosa. E o que que a anorexia nervosa estava dizendo para ela? Eu não suporto essa dor que eu estou passando, eu quero desaparecer. E o corpo estava fazendo isso. Ela estava perdendo muito peso, muito peso. E aí, quando eu mandei ali, quando eu falei para ela, mandei a resposta, falei ali para ela que foi um atendimento à distância. Quando eu falei para ela, ela disse, Catiane, em todos os meus 3 términos eu vivi isso. Essa perca de peso que parecia que eu ia morrer e parece que é algo que eu não consigo, o poder não está nas minhas mãos. Eu disse, pois é, agora você sabe que está, existe uma programação mental sua, um sentimento, um pensamento onde você quer desaparecer. Seu corpo está fazendo isso. Eu quero desaparecer, não quero ser vista, eu não quero enfrentar essa situação, eu não quero sentir essa dor. E a solução é você enfrentar isso, é você encarar isso. E aí, na primeira semana, ela começou a ganhar peso. Ela me mandou foto do prato ali, ela comendo, e ela começando a ganhar peso, né? Então,
Isso acontece constantemente com a gente. Gente, isso aqui que eu estou ensinando para vocês é receita de vida. Porque inconscientemente o nosso maior medo é da felicidade. Nós temos medo da felicidade. Vocês sabem por quê? Porque nós carregamos dentro de nós as memórias dos nossos antepassados, a dor dos nossos antepassados. Mulher carrega as memórias das mulheres, homens dos homens. Então, para nos manter conectado a esses nossos antepassados, os nossos avós, os nossos pais, que nós amamos, amamos demais. Então, para a gente se manter conectado, a gente busca ter dores parecidas. Então, nós buscamos essas dores. Nós buscamos viver isso, que isso traz o quê? Uma percepção de pertencimento. Um dos maiores medos do ser humano é de não pertencer à sua família de origem. Por isso que a dor da rejeição aonde a pessoa ela foi dada para outra família é uma dor que na maioria das vezes é algo assim que não tem muito conceito, porque é uma dor muito grande para um ser humano, porque tudo que uma pessoa quer é pertencer. Ela quer pertencer à sua família de origem. Nós temos dentro de nós um medo muito grande de não pertencer, de ser abandonado, de ser rejeitado pelos nossos pais, pela nossa família. Então, só quando nós temos consciência dessas coisas, desses acontecimentos, é que nós podemos fazer escolhas diferentes e ter resultados diferentes. Então, olhar para a história. Aqui eu vou deixar um exercício para vocês. Olha, vai pesquisa a história das mulheres que vieram antes de você, a história da sua mãe, a história das suas avós. Vocês vão ver o quanto delas tem dentro de vocês, o quanto delas vocês carregam. Nós temos um amor cego. Esse amor cego nos traz dores, porque nós temos permissão inconsciente, nós nos damos permissão inconsciente de sermos infelizes para repetir as dores das nossas antepassadas. Qual é a solução, Catiane? Eu olhar para a história delas e dizer: por nós, eu faço diferente. Por nós, eu vou ser feliz. Por nós, eu vou ter um relacionamento que vai dar certo. Por nós, eu vou ser mãe. Por nós, eu serei uma mulher bem-sucedida. Por nós, eu serei saudável. Você já viu a pessoa dizendo assim: ah, a minha avó teve anemia, eu também tenho anemia. Você já viu aquelas famílias que têm as mesmas enfermidades? Ali são famílias muito unidas. É um pertencimento, é um amor cego muito grande. E às vezes, para você ser próspera, você precisa romper com esse amor cego. Romper com essa expectativa desse amor vitimista, desse amor doentio que te mantém conectada a essa família. Eu tinha uma dificuldade de prosperar. E quando eu entendi, na época, que essa dificuldade minha de prosperar, eu só conseguia fazer aquele dinheiro de pagar as contas. Mas nada mais que me permitisse realizar sonhos. E aí, quando eu entendi que isso me mantinha igual à minha família de origem e me mantinha pertencente, o meu maior medo era de ser dada quando eu era pequena. Então, tudo que me fizesse parecer com a minha família de origem, eu fazia. Que era para me sentir parte. Só que aquilo estava fazendo a minha vida definhar, porque eu não olhava para a minha vida, eu olhava para a vida deles. A forma que eles falavam, que eles se vestiam, que eles andavam. E eu tinha vontade de me vestir diferente, eu tinha vontade de ter isso, de ter aquilo. Mas não me permitia, porque aquilo ia me afastar deles. E quando eu entendi que era isso mesmo, que eu tinha que escolher ou pertencer daquela forma ou pertencer com uma certa distância, ou pertencer sendo diferente. Então, eu cresci num ambiente onde tinha muito aquelas festas que bebia,
e eu não gostava daquilo. Só que inconscientemente eu buscava aquilo que era para mim me parecer, aquilo me mantinha parecida, aquilo fazia a gente ter conversas iguais, aquilo fazia a gente ter conexão. E aí, quando eu entendi que aquilo que eu não gostava, aquilo que me fazia mal, era porque era uma necessidade de ser aceita que eu tinha, era um amor cego. E para que eu tivesse aquele outro, eu tinha que abandonar isso. Eu fui abandonando, eu fui deixando isso de lado, eu fui fazendo as minhas escolhas e a minha vida foi andando, foi desenvolvendo, foi evoluindo. E olha, eu passei um tempo onde eu tive que me afastar muito, onde eu me senti um peixinho fora d'água, onde eu me senti rejeitada, abandonada. Passei por situações de desconforto, de falácias, de apontamento, mas chegou um momento onde eu, eu fui aceita pela mulher que eu me tornei, pela evolução que eu consegui, que eu conquistei. Então, se você não tiver disposta a passar por esse momento de desconforto, de ruptura, para você crescer, para você olhar para a sua vida, você nunca vai conseguir sair desse lugar, sair dessa situação. Crescer dói. Crescer é coisa de adulto. Você já viu a menina quando está nascendo os seios, não dói, não fica dolorido, né? Então, crescer dói. A gente tem sensações no corpo de desconforto. É dolorido às vezes. Mas se você não olhar para essas guerras dentro de você, para essas dificuldades, o que que elas estão te falando, te mostrando, você nunca vai voltar para você. Você vai ficar vivendo a vida do outro. E a intenção dessa aula é isso, saia do piloto automático. Comece a ir para o lugar onde você cria a sua vida. Então, chega de emanar tristeza, alegria, irritação, melancolia. Vá para um lugar de aceitação, onde você olha para o que está acontecendo, interpreta as mensagens que estão sendo tragas e você olha para a sua vida e você enfrenta, experimenta, vivencia o desconforto de crescer. Volte para dentro de si. Volte para dentro de você. Assuma um compromisso com o teu melhor, com a tua evolução. É isso aí. Assuma um compromisso com o teu melhor, com a tua evolução. Certo? Essa aula ela é um pouco grande. Vamos deixar o mais lá para o final. O exercício, gente, lá do início significa você mesma. Como você está olhando para você mesma. Como você está se sentindo. Então, a Daiane que fez o exercício aqui, o que que ela sentiu? Não sinto nada, tá neutro. É comum ela estar. Depois ela vai compartilhar comigo no PV. Provavelmente é como ela está, porque é o seu inconsciente. Esse exercício é um exercício sistêmico, aonde ele mostra como você está nesse exato momento. Então, ele é um exercício que você pode ficar voltando a essa aula e fazer esse exercício quantas vezes você quiser. Olha para ele, vê o que que você sente, o que que você vê, que movimento você vê acontecer nele ali, tá bom? Certo, pessoal? E é isso. Obrigada por mais uma aula, obrigada pela presença de vocês, obrigada pela confiança de vocês, pelo voto de confiança de vocês em mim. E a aula vai subir para a plataforma ainda hoje, ok?